A morte de Moisés. O sol começava a nascer sobre o acampamento de Israel, iluminando as tendas espalhadas pelo vale de Moabe. O povo despertava lentamente e cada manhã trazia consigo a mesma expectativa. Em breve atravessariam o Jordão e entrariam na terra que Deus havia prometido a seus pais. Era o cumprimento de uma promessa que atravessava gerações desde Abraão, Isaque e Jacó. No meio do acampamento, a tenda de Moisés se erguia silenciosa. O líder do povo, agora com 120 anos, estava em oração. Sua face já mostrava os sinais da idade, mas seus olhos permaneciam cheios de vigor. Mesmo após tantos anos de liderança, ele ainda se colocava diante de Deus com humildade, reconhecendo que a missão que carregava não vinha dele, mas do Senhor. Moisés lembrava-se de todo o caminho percorrido. Recordava o dia em que, ainda no Egito, recebeu o chamado diante da sarça ardente. Lembrava-se do temor que sentiu, da resistência em aceitar a missão e da forma como Deus o capacitou. Pensava nos sinais diante de Faraó, nas pragas, na noite em que o anjo passou sobre a terra e na saída triunfante do povo rumo à liberdade. Mas também lembrava do peso da liderança. O povo murmurava constantemente e por muitas vezes desejou voltar ao Egito. Houve rebeliões, queixas e desobediências. E em meio a tudo isso, Moisés sempre se colocava como intercessor, suplicando a Deus que tivesse misericórdia. Ele sabia que não era apenas um guia humano, mas o mediador entre Israel e o Senhor. O que mais lhe vinha à mente eram as experiências no Monte Sinai. O fogo, a fumaça, o som das trombetas e a voz de Deus ecoando com poder. Nenhum outro homem havia falado com Deus face a face como ele. Nenhum outro havia recebido diretamente as tábuas da lei, escritas pelo dedo do próprio Senhor. Aqueles dias no monte estavam gravados em seu coração para sempre. Porém, Moisés também se lembrava de sua falha. Em Meribá, quando o povo estava sedento, Deus lhe ordenara que apenas falasse à rocha. Mas, tomado pela ira e pelo cansaço, ele feriu a rocha 2 vezes com sua vara. A água jorrou, o povo foi saciado, mas sua desobediência teve um preço. Deus lhe disse que, por causa disso, não entraria na terra prometida. Essa lembrança ainda doía em seu coração. Tão perto da promessa, mas não poderia atravessar o Jordão com o povo que liderara por 40 anos. Ainda assim, Moisés não se revoltou. Ele sabia que os caminhos do Senhor são justos. Seu papel havia sido conduzir o povo até a beira da terra. A entrada caberia a outro. Naquele dia, Deus falou claramente com ele. Ordenou que subisse ao Monte Nebo, ao cume do Pisga, diante de Jericó. Dali, poderia contemplar toda a terra de Canaã. Era o presente final, a visão do cumprimento da promessa, mesmo sem colocar os pés nela. Moisés recebeu a ordem em silêncio, com um misto de tristeza e gratidão. Ele chamou Josué, seu fiel servidor, diante da congregação. Impôs suas mãos sobre ele, confirmando a escolha de Deus para a liderança. Disse ao povo que fossem fortes e corajosos, pois o Senhor iria adiante deles. Lembrou-os de guardar a lei, de obedecer aos mandamentos e de nunca se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Suas palavras eram de despedida, mas também de esperança. Então Moisés entoou um cântico diante de todo Israel. Era um cântico de advertência e promessa, lembrando a fidelidade de Deus e a necessidade de permanecer no caminho certo. Depois abençoou cada tribo, proclamando palavras de vida e destino sobre o povo. Sua voz, embora envelhecida, ecoava com autoridade e ternura. O povo escutava em silêncio. Alguns choravam, percebendo que aquele era o último discurso de Moisés. Outros se enchiam de coragem ao ouvir que Deus nunca os abandonaria. Josué, emocionado, permanecia ao lado do mestre, sabendo que em breve carregaria o peso da liderança sobre seus ombros. Após despedir-se do povo, Moisés caminhou sozinho em direção ao Monte Nebo.
O silêncio era profundo, interrompido apenas pelo som de seus passos sobre a terra seca. Cada passo era um misto de dor e plenitude. Ele sabia que estava se aproximando do fim, mas também sabia que estava prestes a encontrar-se com o Senhor de maneira definitiva. Subir o monte exigia esforço, mas seus pés não vacilavam. Seus olhos permaneciam fortes e sua mente estava clara. Ao chegar ao cume do Pisga, o vento soprou forte, como se a criação o saudasse. Diante de seus olhos, abriu-se a visão da terra de Canaã. Deus lhe mostrou toda a extensão da promessa. Do norte ao sul, do Jordão até o mar, Moisés contemplou as montanhas, os vales, os campos férteis e as cidades que um dia seriam do povo. Ele viu a herança de Israel, a terra que manava leite e mel. Seu coração se encheu de alegria. O Senhor falou a ele: "Esta é a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te fiz vê-la com os teus olhos, mas não passarás para lá." Moisés escutou em silêncio e lágrimas escorreram por seu rosto. Não eram lágrimas de revolta, mas de gratidão por ter chegado até aquele momento. Ali, sobre o Monte Nebo, Moisés respirou fundo. Seu coração estava em paz. Ele havia cumprido sua missão. Havia libertado o povo do Egito, guiado-os pelo deserto, transmitido a lei e conduzido-os até as portas da promessa. Agora, estava pronto para descansar. E foi ali, diante da presença de Deus, que Moisés morreu. Não houve sofrimento, nem dor, apenas o encontro final entre o servo e o Senhor. A Escritura diz que o próprio Deus o sepultou em um vale, e até hoje ninguém sabe o lugar de sua sepultura. Foi um sepultamento honroso, feito pelas mãos do Criador. O povo chorou a morte de Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. O acampamento inteiro se cobriu de luto. Cada tenda lembrava as palavras, os milagres e a liderança daquele homem de Deus. Eles choraram, mas também sabiam que a promessa continuava. Josué foi confirmado como líder, cheio do espírito de sabedoria, pois Moisés havia imposto suas mãos sobre ele. O povo obedeceu a Josué e a missão prosseguiu. Mas ninguém jamais se levantou em Israel como Moisés, que falava com o Senhor face a face, que fez sinais e maravilhas no Egito, que estendeu sua mão sobre o mar e que guiou o povo com tanta fidelidade. O legado de Moisés não morreu com ele. Sua vida tornou-se um exemplo eterno de obediência, coragem e intimidade com Deus. Ele era o homem que intercedia, que se colocava entre o povo e o Senhor, que escolheu sofrer com os israelitas em vez de desfrutar os prazeres do palácio do Egito. Sua memória permaneceu viva em cada geração. Assim terminou a jornada de Moisés, não como uma derrota, mas como uma passagem gloriosa. Ele não entrou na terra prometida, mas entrou na presença de Deus. E sua morte se tornou uma lição para todo o povo de Israel e para as gerações futuras. A promessa de Deus sempre se cumpre, ainda que os instrumentos humanos sejam limitados.